Marcos, capítulo 10, do verso 46 até o 52. Diz assim, então. 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quero falar um pouco deste homem chamado por esse nome, Bartimeu. Sabendo que Bartimeu não era o nome dele. O nome do pai dele chamava Timeu. Bar é um prefixo em aramaico que quer dizer filho de. Então ele era conhecido como filho de Timeu, Bartimeu. Amém? Até aí estamos esclarecidos. Já sabemos que este homem não é conhecido pelo seu próprio nome, ele é conhecido pelo nome do Pai. E o que aconteceu então que ele pediu a restauração da visão dele? Aconteceu que o pai de Timeu, ele era um general de guerra. Era um general de guerra que serviu em Israel. Mas nessa época de Jesus ele já não servia mais. A história diz que esse Timeu, como general, Israel foi dominado por Roma. E os romanos, o imperador romano, mandou confiscar todos os bens das pessoas que tinham mais condições. E confiscou também todos os bens desse homem Timeu. Todos os bens dele foi levado para Roma. E ele ficou revoltado com isso. Quem não fica? Ajuntou ele mais alguns outros também que tinham passado pela mesma situação. Começaram a levantar uma rebelião contra Roma. Aí o Império Romano mandou matar todos eles, inclusive matou Timeu, o pai de Bartimeu. Matou Timeu e matou toda a sua família, porque era assim que funcionava. Quando mata alguém que está fazendo algo contra, mata toda a família, mas nem toda a família. Não sabemos por que carga as datas que não mataram esse Bartimeu, o filho. Mas fizeram algo, parece que pior do que isso, do que matar. Cegaram os seus dois olhos. Porque assim, ele não seria uma ameaça para Roma. É assim que eles fazem. Eliminam o inimigo. Então Bartimeu, agora, com os seus dois olhos cegos, sem família, ele não tem outra alternativa. Só que a Roma, para passar o pano quente, o que eles faziam para essas pessoas? Eles davam uma credencial autorizando a pessoa a mendigar na rua. Porque até para ser mendigo naquela época tinha que ter autorização de Roma. E qual era a credencial? Nós vemos aqui. A credencial era uma capa. Roma fornecia uma capa para a pessoa mendigar na rua. E essa capa tinha uma identificação. A identificação era assim: este homem é um miserável.
que precisa da tua ajuda. Para quem um dia teve uma vida louca, até que chegar a esse ponto, cego, jogado na rua. Por isso que esse homem não tinha nome. Porque é assim, irmãos, a sociedade, o sistema e fora é assim. Se você tem, você é senhor, você é senhora. Se você não tem nada para oferecer, até o nome você perde. Agora ele não tem nome. Sabe como que ele era conhecido? O cego de Jericó, o mendigo, o esmoleiro, tudo isso aí. Quando não fala outros nomes, sabe? E assim estava a vida de Bartimeu. Não foi por falta de procurar, irmãos. Eu procurei muito mesmo para procurar saber qual era o verdadeiro nome dele, mas não. Este homem vivia essa vida com essa capa. Até que um dia, que dia era esse? Um dia como hoje. Um dia normal. Sentado na beira do caminho, fazendo aquilo que ele sempre fazia, pedindo esmola. Jesus entra naquela cidade. Jesus entra em Jericó. Num dia inesperado. Porque é assim que ele faz. Ele vem quando você não espera. Conhece tudo. E ele chega em Jericó. E a palavra vai dizer que quando eles estavam saindo de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. Mas a gente não ouve falar de nenhum outro milagre nesse dia que aconteceu. A gente só ouve falar do batismo. Uma grande multidão seguia Jesus. E por que essa multidão seguia Jesus? Alguns por curiosidade, alguns porque queriam conhecê-lo, e outros por necessidade mesmo. Queriam também receber a cura. Mas nem todos eram curados, irmãos. Mas Bartimeu, ouvindo o barulho da multidão, ouvindo o barulho, ele deve ter perguntado para alguém: que barulho é esse? O que está acontecendo? E alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré que está passando aí. Irmãos, Deus é tremendo. O cego conseguiu ver o que os que enxergavam não conseguiam. Ele começou a gritar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, tem algo muito profundo nisso. Aleluia. Jesus, filho de Davi. Porque todo ser humano ali, toda aquela multidão, todo aquele povo conhecia Jesus como o filho da Maria, o filho de José, o Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, tudo isso. Menos Jesus, filho de Davi. Amém. O que significa isso, amados? No livro de Isaías, no capítulo 11, primeiro em diante, tem a promessa de Deus, que Deus fez, que da geração de Jessé, quem é Jessé? Pai de Davi, que da geração de Jessé, ele levantaria um rebento e assentaria no trono perpétuo. A raiz de Davi. Quando alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré que está passando, imediatamente ele recebeu a revelação. Ele disse: esse homem não é isso que eles estão falando. Esse homem não é o filho da Maria,
o filho do José, o filho do carpinteiro. Este homem é a promessa que está se manifestando na terra. É a promessa. Então ele grita. E quando ele grita, filho de Davi, fez Jesus parar. Quando estava chamando Jesus, me cura. Jesus, eu quero a bênção. Jesus, filho de José, me ajuda. Jesus de Nazaré, me ajuda. Jesus está caminhando. Mas quando alguém glorificou Jesus, porque o filho de Davi ainda não estava sentado no trono. O filho de Davi tem misericórdia de mim. Jesus parou, igreja. Aí Jesus parou. Parou e perguntou. Enquanto isso, ele clamava, as pessoas diziam para ele: quem aqui entendeu quem é que eu sou? E mandou chamar. Cabeça tremenda. Aquele que tinha mandado ele ficar quieto teve que ir lá chamar. Teve que ir lá e falar para ele assim: ó, tenha bom ânimo, se anima, porque ele te chama. Jesus tem chamado tanta gente na caminhada da vida, mas muitas vezes a pessoa não se coloca na posição de dizer: eis-me aqui, ouça a minha vida, faz de mim o que o Senhor quiser. A pessoa continua parada no mesmo lugar, não toma uma decisão. Porque quando ele mandou chamar e alguém disse: ele está te chamando, imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente ele arrancou a capa. Aquela capa significava capa da humilhação. Mas era o único bem que ele tinha. Porque aquela capa, ela era a garantia do seu sustento durante o dia. E a única coisa que ele tinha para se cobrir durante a noite. Mas quando Jesus chamou, imediatamente ele se desprendeu da capa. Ele jogou a capa e se levantou de pé e deu um salto. É como alguém que disse assim: a vida inteira eu estou esperando isso. É desse tipo de crente que Deus quer. Que quando ouve a voz do Senhor se prontifica e diz: eis-me aqui. Ele precisou pela última vez de ajuda para ser levado até Jesus. Ele disse: fica aí, capa. Fica aí, capa, porque nunca mais eu vou precisar de você. Aleluia. Nunca mais eu vou precisar de você. Hoje acaba a vergonha na minha vida. Hoje sai a humilhação da minha vida. Porque hoje eu vou encontrar com Ele. O prometido de Deus na terra. O Messias. Aquele que veio para salvar. Aquele que veio para resgatar. Aquele que ama, canta no seu cântico. Aquele que se assenta no mais alto, santíssimo lugar, mas se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Aquele que exalta, mas também humilha. Aquele que levanta, mas também abate. A vida dele mudou da água para o vinho. Houve uma transformação. E assim, irmãos, encontro com Jesus tem que haver transformação.